O Situe-se África tem abordado nos últimos posts o tema das civilizações antigas do continente africano. Se você tem acompanhado alguns posts dessa hashtag, deve ter percebido que o tema principal abordado foi o do antigo Egito, essa grande civilização do Vale do Nilo. Porém, o que há além do Egito? Quais são as outras grandes civilizações e povos do continente africano, além dessa civilização que já faz parte do nosso imaginário? Pensando nisso, eu resolvi organizar para vocês 10 civilizações ou povos do continente africano tão interessantes quanto o Egito, e que geralmente a gente quase não escuta falar sobre. Vale aqui citar que eu vou apenas falar alguns detalhes e informações dessas civilizações, até porque, pela complexidade, eu teria que fazer um vídeo só para cada uma delas. Em primeiro lugar, o Império de Axum. O Império de Axum se desenvolveu na Etiópia, aonde hoje fica a Etiópia, no leste africano, na região conhecida como Chifre da África. O Império de Axum foi uma civilização que influenciou várias outras civilizações, tanto no continente africano como fora dele. Além disso, possuía um grande poder naval e foi um centro comercial extremamente importante até o século VIII, e dominava aquela região ali do Mar Vermelho. Vale também citar que essa civilização foi a única da África subsaariana a conseguir desenvolver um sistema escrito, uma língua escrita para representar fonemas. Em segundo lugar, a cultura Nok. Outra cultura muito interessante que a gente quase não escuta falar é a cultura Nok. O povo Nok viveu no continente africano de 900 a.C. a 200 depois de Cristo. Porém, os vestígios dessa cultura foram encontrados somente no século XX, o que deixou os estudiosos completamente perplexos, porque era uma cultura bastante complexa. Essa cultura é muito interessante porque eles conseguiram desenvolver um sistema judiciário bastante complexo. Além disso, no que diz respeito a desenvolvimento artístico e tudo mais, eles foram os primeiros a desenvolver esculturas em tamanho real, além de terem dominado o manuseio do ferro. Em terceiro lugar, o reino de Kush. O reino de Kush é muito interessante porque ele ficava, pelo menos, muito próximo do Egito, ali na região do Vale do Nilo também, nas partes mais altas, nas cataratas mais altas ali do rio Nilo. Eles tinham uma cultura muito próxima da cultura dos egípcios, mas com diferenças peculiares. Uma delas que é muito interessante é que existiam linhagens, no reino de Kush de rainhas que sucediam reis, o que era muito difícil para a época. O reino de Kush também é muito citado na Bíblia. Não sei para quem tem contato com a Bíblia ou já ouviu falar sobre alguma citação de Kush, justamente faz referência a esse reino. Outra coisa que vale citar do reino de Kush é que Kush dominou o Egito em um período específico. Aí tiveram faraós egípcios que eram originários de Kush, da região onde hoje é o Sudão. Então eles dominaram o Egito por um período, depois retraíram o reino de novo para o sul do Egito, para o sul do Vale do Nilo, e eles foram, depois disso, se desintegrando, até que foram, inclusive, dominados de certa forma pelo reino de Axum. Em quarto lugar, o Império do Benin. O Império de Benin se desenvolveu onde hoje é a Nigéria, e por volta de 1400, mais ou menos, eles se desenvolveram como um grande povo. Esse povo é muito conhecido pela sua fixação e utilização, na verdade, trabalho com o bronze. Outra coisa interessante é que eles eram grandes mercadores e eram um grande ponto comercial ali naquela região da África Ocidental. Infelizmente, esse império veio abaixo quando os britânicos, em busca de recursos, destruíram essa civilização. Em quinto lugar, o Império de Gana, que foi muito conhecido pela sua abundante fonte de recursos naturais, principalmente o ouro. Essa riqueza toda atraiu a atenção de muitos mercadores, fossem eles do norte da África ou mesmo da Europa, e essa região de Gana se tornou um grande centro comercial. Inclusive, essa região é chamada de Costa do Ouro, e essa riqueza toda propiciou para esse império um grande desenvolvimento que durou até mais ou menos o ano de 1200, 1250 depois de Cristo, que foi quando o império colapsou e declinou. Em sexto lugar, o Império do Mali. O Império do Mali foi muito poderoso, um império também muito rico, que ficava próximo da região onde hoje a gente conhece como Nigéria, às margens do rio Níger. Inclusive, esse império absorveu parte do império que eu citei anteriormente, que era o Império de Gana, e prosperando entre os séculos 13 e 16 depois de Cristo.
Tem dois imperadores nesse império que são mais conhecidos e que foram muito importantes pelos seus feitos e riquezas acumuladas. O primeiro deles é o Sundiata. Sundiata foi o fundador do Império Mali, né, e fundador de uma tradição, né, que permanece viva até hoje. O outro foi Mansa Musa, que já foi inclusive aqui citado no Situe-se África uma vez, que foi conhecido como um imperador muito, mas muito rico. Se a gente fosse fazer uma estimativa hoje, né, em dólares de hoje, da riqueza que ele tinha, a gente chegaria algo em torno de 400 bilhões de dólares por conta das riquezas do ouro, né, e de outros recursos que ele possuía. Uma outra coisa que o Mansa Musa fez foi transformar, ou na verdade, primeiro criar Timbuktu, que é a capital do Mali, e transformar esse centro num centro cultural, onde outras pessoas de outros lugares poderiam vir e estudar sobre a região. Com tanta riqueza assim, não teria como o Império do Mali ficar fora das rotas comerciais, né, da época. Então eles foram um grande centro comercial também. Porém, no final do século XVI, mais ou menos, houve uma invasão do Marrocos, né, que acabaram saqueando o Império, que acabou a partir daí declinando. Em sétimo lugar, o Império Songhai. O Império Songhai se localizava na África Ocidental e foi um dos maiores impérios na época, né, em que se desenvolveu. Entre os séculos XV e XVI, para vocês terem uma ideia, ele era considerado um dos maiores impérios do mundo e durou 800 anos. Um império muito grande demanda uma organização muito grande. Então é interessante citar que o Império de Songhai tinha uma moeda única, além de um grande exército que beirava em torno de centenas de milhares de pessoas. A grandeza desse império também foi a sua fraqueza. Um grande império demanda uma grande organização e é muito mais fácil de você ter problemas que vão levar ao fim do império. E foi justamente isso que aconteceu. Em oitavo lugar, o Reino de Punt. O reino de Punt era muito conhecido pela sua exuberância e beleza. Foi um reino que alguns historiadores, né, e arqueólogos não acreditam que tenha realmente existido, embora outros acreditam que tenha sim existido. O fato é que o reino de Punt também foi um grande centro comercial, além de ter uma grande influência cultural sobre a cultura egípcia, o que demonstra, claro, uma grande proximidade entre esses dois povos. Em nono lugar, o Império Zulu. O Império Zulu, localizado no sul do continente africano, foi muito importante e também muito interessante porque foi um grande medo do período colonial. Isso porque o chefe, ou o maior chefe do Império Zulu, conhecido como Shaka Zulu, desenvolveu um grande aparato militar e treinou muito bem, né, os soldados do seu império. Inclusive, né, tem uma história muito conhecida da expulsão dos ingleses pelos Zulus do território deles. Em décimo lugar, a civilização cartaginesa. Cartago fica localizada no norte do continente africano e nada mais era, né, antes de se tornar independente, um assentamento da civilização fenícia. Os fenícios, vocês devem saber, foram grandes comerciantes e dominaram rotas comerciais no mar Mediterrâneo. Eles fundaram Cartago, porém, quando eles foram dominados pelos babilônicos, eles acabaram perdendo o controle da cidade-estado, que ficou independente. Cartago foi, né, uma grande civilização e teve grande importância comercial, além de uma complexa estrutura social. Esse império comercial muito rico acabou se desintegrando, né, com a expansão do Império Romano, mas fica a marca dessa grande potência. Bom, essas foram as 10 civilizações e povos do continente africano, que eu, claro, lembrando, citei para vocês, dei algumas informações, pesquisem a fundo sobre isso, pesquisem mais sobre essas civilizações e povos e, claro, fiquem ligados no Situe-se África, que eventualmente nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre elas.